Olá, bom dia! O programa Ouro Fino em Campo está ao vivo para todo o Brasil, direto da Ouro Fino Saúde Animal, em Cravinhos, interior de São Paulo. Vai começar o período seco e o pecuarista precisa garantir a alimentação dos animais durante a estiagem. A silagem é uma das alternativas para os produtores minimizarem a perda de peso dos animais nesses períodos. Hoje o programa traz todos os detalhes sobre o uso de volumoso em confinamento. E o meu convidado é o médico veterinário da Ouro Fino Saúde Animal, Thales Vecchiato. Bom dia, Thales, que bom tê-lo aqui. Bom dia, Juliana. É um prazer estar voltando aqui e contribuir com a cadeia do agronegócio, que hoje em dia está só aumentando, né? Muito bem. O Thales está aqui para responder as minhas perguntas e as suas também. Por isso, se tiver dúvida, ligue no telefone 0800 941 2000 e peça para falar com a produção do Ouro Fino em Campo. Thales, chegou a hora da engorda, não é mesmo? Qual que é a vantagem de usar uma silagem? Olha, Juliana, a engorda está sendo uma atividade altamente lucrativa. Números mostraram ano passado que teve um acréscimo de 20% de lucro dentro de uma propriedade. Então é uma categoria e uma fase que a gente não pode perder tempo, porque tempo é dinheiro. Então toda vez que a gente perder tempo, seja com o período dos animais confinados, ou seja com uma alimentação de má qualidade, a gente está deixando de ganhar dinheiro. Na verdade, o pecuarista deixa de ter uma maior rentabilidade no seu negócio. E a alimentação é um processo fundamental nisso. Falando em confinamento, nessa questão, só a silagem é necessária ou também é preciso usar ração, por exemplo? Juliana, tem diversos estudos que mostraram que a situação hoje do confinamento, a grande maioria utiliza uma fonte de fibra, porque o animal precisa para não ter problemas digestivos dentro do confinamento. E quando a gente fala em fonte de fibra, a gente pensa na silagem. Então, mais de 50% das pessoas ainda utilizam silagem como fonte de fibra nos confinamentos. E isso é a importância de uma silagem de boa qualidade, você vai ter uma fibra de boa qualidade. Claro que se não tiver a silagem, pode-se usar um bagaço de cana, pode-se utilizar uma silagem de grão úmido, uma fonte de fibra, mas ainda a grande maioria utiliza silagem. Então não tem problema você usar tanto uma silagem que foi feita à base de grãos, como a de milho, quanto a de bagaço de cana? Não tem problema nenhum. Quando você utiliza uma silagem, a gente tem uma tradição, o brasileiro, na verdade você pecuarista, tem uma tradição de utilizar silagem de milho pela cultura, pelo ambiente e pelo próprio clima que favorece. Então quando a gente fala de silagem, a gente fala mais de silagem de milho, que é o tradicional nesse Brasil, hein? Thales, eu acho que o pecuarista que está nos assistindo quer saber o quanto que ele vai ganhar em termos de peso usando uma boa silagem. A silagem ela é uma fonte de energia, então qualquer erro na colheita, se eu colher uma silagem muito seca ou com baixa quantidade de grão, eu vou estar dando só o que a gente fala no campo, né? Um bucho, uma buchada. Então eu vou estar dando fibra para alimentar esse animal, para encher a barriga, mas qualidade mesmo nenhuma. Então quando eu não utilizo uma silagem de boa qualidade, seja de grão, seja de tamanho de partícula, seja do ponto ideal de colheita, eu estou restringindo meu ganho de peso. Então aí vai cair desempenho, vai cair produtividade e o problema vai ser quase que certo. Muito bem, então vamos falar então da fabricação da silagem. Quais são as recomendações necessárias? Olha, Juliana, a gente tem que estar muito atento no ponto ideal da colheita. Vamos falar de uma silagem de milho, que é tradicional? Sim. No ponto ideal de uma colheita do grão. Então eu vou estar olhando o meu grão, ele vai ter que ter um limite máximo e mínimo de leite desse grão. Então com um teor de matéria seca de 30% mais ou menos, você garante uma silagem de qualidade que durante todo o processo de fermentação, através de uma boa compactação, uma boa vedação e tomando os cuidados de não deixar ar, de não molhar, você vai ter uma silagem boa para fornecer para os animais de engorda, né? Que no período seco você não tem pasto, você não tem chuva, você não tem comida. Então se você errar na sua única fonte de alimentação, que é o silo, a atividade fica totalmente comprometida. Na ensilagem é preciso usar algum produto para acelerar o processo? Olha, Juliana, é necessário. O uso do inoculante hoje é uma tecnologia que veio. Recentemente eu estava nos Estados Unidos e as pessoas lá utilizam vários inoculantes, porque não pode errar. Então é um inoculante para o meio da silagem, é um inoculante para as laterais da silagem e hoje a tecnologia já está disponível aqui no Brasil. A prova disso é o nosso Silobac 5, que é indicado e utilizado para silagens de milho. E a hora que você utiliza isso, você começa a ter inúmeros benefícios que até então você não sabia que isso existia. E quais são esses benefícios?
Esses benefícios são muitos. Hoje, quando a gente fala de utilizar um inoculante numa silagem, você começa a ter uma aceleração desse processo fermentativo, ou seja, começa a ter uma menor perda de matéria seca. E a partir do momento que você começa a ter uma perda de matéria seca menor, você está ganhando em volume, você está ganhando em qualidade, você está ganhando em alimento que vai ser convertido em carne. Vamos falar o seguinte, que você ganha em carne, você está ganhando em arroba, você amigo confinador. Então, esses benefícios de conservar essa silagem mais rápido te proporciona uma silagem conservada por muito mais tempo. E uma outra vantagem é que quando você abre essa silagem, você consegue utilizar ela por mais tempo. Já que ela te conserva por um período mais rápido, você tem uma estabilidade pós-abertura de 72 horas para uma silagem de milho. Então imagina para quem tem uma dificuldade de transporte ou de armazenamento, você pegar sua silagem e poder utilizar por 2 dias, sendo que seria a mesma qualidade de você estar tirando todo dia. Então isso, dentro de um processo, dentro de um confinamento, é fundamental que você comece a otimizar a alimentação, os benefícios e o funcionário mesmo, né? O Silobac 5 ele faz parte do portfólio da marca Ouro Fino Referência e além do Silobac 5 tem também o Silobac, né, Thales? Qual que é a diferença entre os dois? Juliana, nós temos os dois. Silobac muito mais utilizado para uma silagem de forrageira e de sorgo, e o Silobac 5 para milicana. As diferenças são os desafios que essa silagem acontece nessa silagem. Numa silagem que tem só uma quantidade de umidade, vamos falar assim de capim, existe um crescimento de clostrídio. Então nosso Silobac previne o clostrídio. Agora, na silagem de milho, que eu tenho a presença também de açúcar, vai crescer o clostrídio e a levedura, que vai dar o fungo nas paredes, aquele fungo branco, uma silagem enegrecida nas bordas superficiais e aquele fungo também branco. Tudo que for prejuízo é crescimento de levedura. E o Silobac 5 vai de encontro com esse desafio dentro de um confinamento, então começa a prevenir tanto a clostridiose no silo e também as leveduras. Então, um produto mais completo para uma silagem de milho e cana. Informação super interessante essa que você acabou de compartilhar. São produtos, então, que previnem as clostridioses, doenças super comuns hoje no campo. Eles auxiliam nesse controle, no crescimento dessa bactéria hoje no silo. Então, elas reduzem. Mas, claro, que não previne. Uma silagem com inoculante não isenta de uma aplicação de uma Orovac Polimeter na entrada dos animais. Os dois caminham junto com a vacinação. Muito bem. Tá com alguma dúvida? Então participe do programa. O contato é 0800 941 2000. Ligue e peça para falar com a produção do Ouro Fino em Campo. Bom, Thales, agora a gente, nós dois e o pecuarista que está nos assistindo vai ver uma reportagem que mostra na prática o processo de fabricação de silagem com o uso de um inoculante. Nesta propriedade no interior de São Paulo, esses lugares recebem toneladas de silagem produzidas a partir do milho. Durante a colheita, foram aplicadas doses do inoculante Silobac 5, produto de coloração azul que garante a qualidade do volumoso no período de estocagem. Ele vai controlar o processo de fermentação. Então, o processo de fermentação, o que vai acontecer? O processo vai ser mais rápido e melhor, porque existem lá dentro bactérias especializadas para fazer a fermentação. Um trator faz a compactação da forragem. Apesar do local estar aberto, o inoculante mantém o silo fresco por até 3 dias. Quando eu abro, ele aumenta o tempo de estabilidade do silo. O que significa isso? O silo demora mais tempo depois de aberto para começar a esquentar. A aplicação do Silobac 5 também pode ser feita com um simples regador. Neste caso, o produto é usado a cada 10 e 15 centímetros de forragem. Depois de encher o silo, chegou um dos momentos mais importantes, a vedação. Super fácil, então, aplicar um inoculante, né? Mesmo com um regador ali, é super prático. Um regador, uma bomba costal limpa, claro, uma barra de um trator que é utilizado em pulverização, claro que todos muito bem higienizados, porque a hora que a gente fala de inoculante, eu estou jogando bactérias benéficas dentro do seu alimento, então qualquer desinfetante pode comprometer o resultado. Tendo um maquinário limpo, a aplicação é fácil demais. Então, por que precisa fechar o silo depois? Olha, Juliana, a gente tem que fechar o silo porque a gente está criando um processo de fermentação que não pode ter a presença de ar. Então, a hora que a gente fecha, ele veda e as bactérias que crescem numa silagem para conservar o alimento são as bactérias que não
precisam de ar. Então, na presença do oxigênio, ela morre. Então, por isso que a gente tem que fazer a vedação, uma boa compactação e, claro, utilizando um produto que você está dando bactérias saudáveis numa silagem, essa bactéria vai crescer com uma maior facilidade e rapidez. E, com isso, melhores resultados vão ser vistos na abertura, no coxo, na balança, que é o que a gente espera, né? Muito bem. E durante a exibição da reportagem, o Thales me disse que queria fazer uma conta, né? Você quer explicar então? Eu acho que é muito importante, Juliana, quando a gente fala de confinamento, é fazer conta. Não dá mais para fazer um achismo, não dá mais para a gente trabalhar numa incerteza. Então, a conta que a gente tem que fazer é a seguinte: se eu estiver trabalhando com 10 toneladas, 10 mil quilos de silagem, hoje em dia fala-se do uso, da falta de inoculante numa silagem, de uma perda de 30%. 30% em 10 mil quilos, a gente está falando de 3 mil quilos de silagem que você joga fora, que é aquela silagem nas laterais, pretas ou brancas, e na superfície. Claro que muita gente não joga fora, dá para os animais, mas não é aproveitado e o animal pode vir a adoecer. Então essa perda de 3 mil quilos, quando você converte, vamos falar que um animal consome aí em torno de 20 quilos, a gente está fazendo uma conta então, 30% de 10 mil são 3 mil quilos de silagem desperdiçada. Cada animal comendo 20 quilos, eu estou falando de 150 animais que não foram alimentados em um dia. Se eu fizer essa conta e extrapolar para um ganho de peso médio de 1,5 kg, eu estou falando que o confinador deixou de ganhar num dia 225 quilos de carne. Se a gente converter 50% de rendimento, eu estou falando que essa perda de 30% da sua silagem com fungo acabou virando na ponta 8 arrobas. 8 arrobas deixando de ganhar no confinamento, a gente já está falando de uma arroba 150, mais ou menos R$ 1.500. Fora que todo o processo de produção de uma silagem, você tem que colocar mais nessa conta. Então o animal está deixando de ganhar 8 arrobas, né? O confinamento está deixando de ganhar 8 arrobas e tem todo o custo de produzir essas 10 mil toneladas, 10 mil quilos, né? Então cada tonelada a R$100, vamos fazer uma conta mais simples, está deixando de ganhar aí num dia R$ 1.800, quase que um boi gordo. Então essa diferença que todo mundo fala, 20%, 30% de perda na silagem, a hora que você coloca na ponta do lápis e converte em carne, converte em arroba, que é a sua ferramenta, a sua moeda, você vê que o prejuízo é complicado. E o Silobac vem de encontro, o Silobac 5, diminuindo essas perdas para 5%. Então a hora que você faz essa conta reversa, você está tendo uma economia de alimento e de animais a mais que você pode alimentar ou ainda dias de coxo. Então, a economia veio e a tecnologia é para ficar. Muito bem, tá aí o recado então do Thales. Thales, chegaram algumas perguntas, vamos responder rapidamente, porque o nosso tempo já está acabando. Claro. Sebastião de Coromandel, Minas Gerais. Sebastião, muito obrigada pela sua participação. Se não der para fazer a silagem na hora certa, é melhor usar o milho mais verde ou seco? E aí, Sebastião, Thales? a sua pergunta é frequente, fantástica e muito obrigado pela essa interação conosco. É mais interessante você fazer uma silagem que passou um pouco do ponto, mais seca. Por quê? Se passou do ponto, você consegue, jogando água, controlar, voltar essa umidade para uma condição ideal. Agora, se ela estiver muito verde, muito úmida, os riscos já aumentam, como crescimento de fungo, de bactérias. Então é melhor passar um pouquinho do ponto, ela ir para 37% de matéria seca e você com a água, consultando o seu técnico na região, você reduz isso e traz para uma condição ideal. Muito. Claro, utilizando o Silobac também, né? É, com certeza. Tá aí respondida então, Sebastião. Mais uma pergunta, nosso tempo tá acabando, Thales. Vamos lá. Qual inoculante para grão úmido? Luiz Paulo Xavier de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Obrigada, Luiz Paulo. Luiz Paulo, o uso de uma silagem de grão úmido, a gente recomenda Silobac 5, que atende milho e cana e também o grão úmido. Mesma indicação de bula, mesma condição, um pote faz 50 toneladas e o sucesso vai ser o mesmo. Muito bem, bom, todas as perguntas não foram respondidas aqui ao vivo, mas fiquem tranquilos que depois o nosso técnico vai entrar em contato com você para responder tudinho, combinado? Claro. Thales, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Juliana, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui contribuindo com o crescimento de todos, né, nesse Brasilzão afora. Muito bem, até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje. Nosso próximo encontro é domingo às 9h30 da manhã, horário de Brasília, no Ouro Finicampo Especial. Eu te espero. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.